Então vamos lá? Nathanael Oliveira aqui na área e hoje nós vamos falar sobre planejamento da copy, tá? Essa aqui é uma parte extremamente importante. Eu tenho dito o seguinte, que 90% de uma copy você faz antes de escrever a primeira palavra. Talvez até 95%. Você vai entender mais de por que eu mostro esses bastidores. Mas uma primeira coisa que eu quero pedir para você que está acompanhando esse vídeo, que está acompanhando aqui o canal, você está curtindo esses materiais, não vou nem pedir que você dê like, nem nada do tipo, apesar de ser uma métrica importante pra gente saber se você está curtindo esse conteúdo, mas o mais importante pra mim é que ao final desse vídeo você participe conversando sobre esse assunto. Existe uma frase que eu gosto da aprendizagem acelerada que diz: ninguém aprende nada, só quem aprende é o professor. Na verdade, não é ninguém, é o aluno não aprende nada, quem aprende é o professor. Que fala do efeito professor. Quando você está ensinando algo para alguém, você está aprendendo, está consolidando aquele conhecimento. E a minha sugestão para você é que uma vez que você viu esse vídeo, primeiro o exercício, comenta. Nossa, Nathanael, bacana, achei interessante por conta, discorre sobre esse assunto. Isso é uma fonte de aprendizado fantástica. E a segunda coisa, procura um colega, procura um amigo, procura tua esposa, procura teu marido e fala assim: deixa eu te ensinar um negócio que eu aprendi hoje. Como é que planeja uma copy? Fala sobre esse assunto, porque senão você vai assistir 50 mil vídeos e nunca vai aprender de verdade. Porque você só aprende quando você faz, na experiência. Então, quando você assiste esse vídeo e você vai ensinar para alguém, você transforma esse conhecimento em experiência e você consolida isso. Então, fica essa dica para você. Mas, obviamente, começa por aqui, né? Começa compartilhando comigo, antes de falar com outras pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o planejamento da copy. Eu vou mostrar uma carta de vendas para vocês que eu fiz recentemente. Aqui essa carta de vendas, ó. Uma imersão copywriter que a gente vai fazer. Vai acontecer dia 12 e 13. Já fechamos a turma, nós fechamos as 12 vagas no ticket de R$ 5.000. Então essa carta de vendas, por que ela é tão importante? Porque primeiro que eu estou vendendo um treinamento de copy. Então para eu vender um treinamento de copy, a copy precisa estar boa, precisa estar interessante, precisa estar realmente atrativa. Então quando eu fiz essa oferta aqui, eu sabia que tinha essa dupla responsabilidade. Precisava ser uma boa copy porque eu estava vendendo copy. Então é algo realmente importante. Mas eu vou mostrar para vocês os bastidores de como que eu planejo uma carta de vendas como essa. É uma carta de vendas longa, é uma carta de vendas rica em detalhes, mas vocês vão ver que antes eu basicamente vou me preparar com esses 3 pontos. Então isso aqui é como que eu dou até feedbacks. Quando alguém me mandou uma carta de vendas, são essas 3 coisas que eu procuro geralmente. Quais são os ganchos que essa pessoa usou? Quais os elementos da oferta? Qual história tem? Qual narrativa? Pode ser história barra narrativa. Qual narrativa tem aqui que foi utilizada de uma maneira correta? Então vocês vão ver agora como é que eu planejei essa carta de vendas e vocês vão ver também um pouco do resultado final da carta de vendas. Então aqui basicamente eu paro e eu penso, tá, eu vou escrever uma carta de vendas para vender a imersão copywriter. Qual história eu vou contar? Qual história cabe aqui? Aí eu falo, eu posso contar que eu nunca tive nada de excepcional como estudante, então é o que eu quero contar. Como que eu vou contar? Vou contar a história com a minha mãe, de quando a minha mãe dava aula pra mim, me ensinava, etc, etc, etc. Posso contar, aí eu começo a pensar, posso contar que minha mãe trabalhava numa profissão de risco, né? Que ela era assistente educacional, orientadora educacional em uma FEBEM, lá no Ceará, e que aquilo mexia comigo, e eu queria estudar e não conseguia, e ela me ensinava, eu não tirava boas notas, eu ficava com peso na consciência. Legal, posso contextualizar dessa maneira. Então eu começo a visualizar a história na minha cabeça a partir desses pontos. E depois eu posso falar que copy mudou minha vida. Eu posso contar a história da minha própria mãe agora com meu pai indo no meu evento. Então eu já tenho agora a narrativa. Eu vou contar a minha mãe indo me ensinando, indo para a coordenação, meus professores dizendo que eu não queria nada com o estudo, que eu nunca ia passar, que não ia ser nada na vida, e depois eu mostro a outra parte da história. Minha mãe indo para um evento, mais de 400 pessoas, eu palestrando, minha mãe indo para o lançamento do meu livro, etc, etc. Então, legal, posso contar essa história e associar a copy, ok. E os ganchos? Posso usar o gancho, eu começo a brincar. Vou usar o gancho de você ser um copywriter 5 estrelas, que tem copywriter 2 estrelas, 3, então galera, bom, mas 5 estrelas é um outro nível, ou nível A. Vou falar da frequência mental para escrever uma copy, ou vou falar como que ativa essa frequência mental. Legal, vou falar sobre a diferença de copywriting para copywriter e por que eu foquei em falar com copywriter e não
a técnica de copywriting apenas. E na oferta? Bom, na oferta eu vou destacar que eu vou ler a copy dos participantes, que eu vou entender como é que ele cria argumentos, que eu vou preparar, vou ensinar estratégias mais avançadas, mas primeiro eu vou entender quais são os pontos cegos da carta de vendas deles, etc, etc, etc. Então, basicamente, gente, o que eu quero que vocês entendam é que todas as vezes que eu vou planejar uma copy, eu paro sobre esses 3 pontos. Quais os ganchos eu vou usar nessa copy, como que será a oferta, qual história eu vou colocar. Existem outros elementos mais completos, mais sofisticados? Existem, mas esses são os 3 principais. Eu posso colocar que tem mais de 10 pontos de checklist para você analisar aí antes de escrever uma copy. Como é que vai ser o gancho? Como é que vai ser a abordagem, por exemplo? Qual que vai ser a abertura? Quais as promessas? Quais os problemas? Tem vários outros pontos, mas esses 3 são os 3 principais. São os 3 que você não pode errar. É a narrativa, são os ganchos e a oferta. Quando alguém vai escrever uma carta de vendas, alguns vão escrever. As pessoas têm costume de me mandar a carta de vendas pronta. E quando eu pego a carta de vendas, eu não preciso necessariamente ler toda a carta de vendas. Eu só preciso procurar esses elementos. Deixa eu ver a história, como é que ele contou a história. A história não tá boa. Deixa eu ver qual o gancho ele usou. Esse gancho tá fraquíssimo. Deixa eu ver a oferta. Olha, volta a carta de vendas. E o que eu faço com muitos dos meus alunos deixa eu ver os teus 3 pilares. Então a pessoa me manda basicamente isso aqui. Eu pensei em contar essa história, eu pensei em usar esses ganchos aqui e eu pensei em usar essa oferta. E eu consigo impedir, olha que interessante, eu consigo impedir que a pessoa tenha um baita trabalho escrevendo um monte de coisa que não vai ficar legal. Então esse planejamento prévio de uma carta de vendas, que não é algo complexo, é algo que acontece muito rápido. É você discutir, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso é forte, isso não é forte, muda. É muito mais fácil. É claro que em muitos casos a carta de venda já foi escrita, eu aplico essa matriz aqui, eu aplico esse procedimento e eu falo, vamos mudar isso aqui, vamos mudar esse gancho, vamos mudar isso, e dá pra mudar. Mas eu particularmente, eu gosto de planejar minha copy antes da escrita ou durante. O que eu falo de durante? Eu começo a escrever a carta de vendas, eu dou um passo para trás e falo, tá, o que vem agora? Que elemento que eu uso? Eu vou consultar, vou analisar as possíveis abordagens, as opções que eu coloquei e eu vou lá e coloco em prática, tá? Deixa eu mostrar na prática então como é que eu fiz isso. Então olha só, eu começo essa carta de vendas, você está a um passo de descobrir os segredos para se tornar um copywriter 5 estrelas. Então olha só, eu já começo usando o primeiro gancho que eu quis trabalhar, um copywriter 5 estrelas, copywriter nível A. Você vai ver o momento que eu vou colocar isso. E aí eu falo, eu poderia começar esse texto de inúmeras maneiras diferentes. Poderia começar, se você quer levar a sua copy para o próximo nível, leia esse texto até o final. Eu poderia usar algo como, o que você acha da ideia de aprender o segredo, o grande segredo dos copywriters? Ou poderia começar afirmando, essa é a sua chance de finalmente levar sua copy para o próximo nível. Todas essas seriam maneiras válidas de começar essa carta de vendas, mas eu posso dizer com absoluta certeza que essa não seria a melhor maneira para começar uma carta de vendas. Por quê? A resposta é simples, porque esse tipo de abertura parece com uma carta de vendas. Então aqui eu já começo então a defender que o copywriter 5 estrelas é aquele que escreve uma copy que não se parece com uma copy. Então eu vou defender essa ideia agora. O nível A é que fala assim, nossa, eu li e nem percebi. Eu li com interesse. Prendeu minha atenção, né? Segurou minha atenção. Então é isso que eu quero. E vocês vão ver aqui na parte da história, tem uma outra história que eu falo, o aluno que me entrevistou sobre copy. Eu falei que a melhor copy não se parece com copy. Então vocês vão ver assim, que assim, eu meio que planejo antes. Eu planejo todos os detalhes? Não, mas eu planejo boa parte. De saber pelo menos o que eu vou dizer, que história que eu vou contar. Mas como eu falei, algumas dessas inserções, elas acontecem enquanto eu estou escrevendo. Eu sento, eu começo a escrever a carta de vendas e beleza. Ok, deixa eu pensar um pouco mais sobre essa história. Isso e aquilo, deixa eu tentar isso aqui. Só que eu já sei o que eu estou procurando. Eu não estou procurando coisas aleatórias, eu estou procurando ou uma história ou um gancho. Principalmente, tá? Então vamos lá. Conversando com o aluno, ele me fez uma pergunta que me deixou alguns minutos refletindo sobre qual seria a melhor resposta. Ele estava com seu iPhone na mão, com o gravador ligado e perguntou: isso aqui, não dá para eu ensinar para vocês aqui nessa aula, porque senão ficaria uma aula... Tem que fazer uma aula só para isso.
Essa técnica aqui, ó, conversando com o aluno, ele me fez uma pergunta que me deixou alguns minutos refletindo sobre qual seria a melhor resposta. Então, ao invés de falar assim, ó, uma vez um aluno me perguntou, não, ó, tá no gerúndio aqui, ó, conversando, me deixou refletindo, eu tô colocando um movimento ali, ó, tô dando uma ação, tô contextualizando, tô permitindo que o leitor, ele se veja como um espectador, não um telespectador, um espectador daquela história. Ele estava com seu iPhone na mão, com o gravador ligado e perguntou, olha aqui, ó, tô criando a cena. Na sua visão, o que você considera uma boa copy? Eu não sei se você também passa por essa situação, mas quando alguém aparece, quando alguém está anotando ou gravando o que eu vou falar, parece que liga um sensor de alerta. Será que eu estou sendo claro? Será que está dando para entender? Enquanto eu mandava essa voz mental ficar quieto, eu encontrei uma boa resposta. Eu disse o seguinte, na minha visão, uma boa copy é aquela copy que não se parece com uma copy. É um texto que envolve o leitor, faz ele acompanhar cada frase, cada argumento, cada história. Ele olhou para mim com um olhar que não dizia muita coisa. Olha só, ele olhou para mim com um olhar que não dizia muita coisa, tá? Eu tô dando só uma pincelada aqui, não dá, mais uma vez, não dá pra eu ficar falando sobre esse tema que é muito mais avançado. O meu foco nesse vídeo é falar do planejamento da copy, quais são os pontos para você planejar uma copy. Então, nesse caso, é uma história que eu inseri aqui, essa história, para dar uma reforçada naquilo que eu estou dizendo, tá? Mas vamos lá. Ele olhou pra mim com um olhar que não dizia muita coisa, eu não sabia se ele tinha entendido, se tinha concordado ou não. Até que ele parou a gravação e disse, uma cópia que não parece uma cópia. Eu nunca tinha pensado nisso. Na hora eu disse, eu também não. Eu inventei isso agora. Então eu uso um pouco de humor aqui também. Eu uso um pouco desse elemento narrativo para deixar a história mais interessante. Mas pense sobre isso. Essa aqui é outra frase muito top. Mais uma vez, não dá para ficar falando de tudo. Mas pense sobre isso. É uma chamada para pensar. É muito bom. Imagine você desenvolver uma habilidade de escrita para vender, que as pessoas irão ler o seu texto com curiosidade e interesse. Imagine conseguir escrever de uma maneira que as pessoas se divirtam lendo o seu texto, que tem um propósito de vendas. E foi nesse dia que eu pensei, essa deveria ser a meta de um estudante de copy. Como deixar o seu texto interessante, atrativo, persuasivo, divertido e vendedor. E tem mais, como conseguir fazer isso de uma maneira rápida, simples, sem precisar dedicar horas e horas a fio. Será que escrever uma copy precisa ser realmente um processo tão doloroso, tão penoso assim? E aí eu estou agora defendendo o outro argumento que eu tinha planejado, que era copy não precisa ser algo doloroso. Não precisa ser doloroso quando você muda de nível. Então basicamente eu falo, se copy ainda é difícil para você escrever é porque você está no nível mais básico. Você ainda não está no nível que eu chamo de nível A. Então tudo isso aqui, ó, olha só, a história está conduzindo para chegar nesse grande ápice aqui, ó. Quer falar que, cara, você quer mudar de nível? Você tem que entender como é que ativa a tua frequência mental. Você tem que entender como é que você pensa. Então vocês vão ver como é que vai chegar isso daqui a pouquinho. Bom, antes de P e B, se escreve M. Eu vou contar uma rápida história que aconteceu comigo e com a minha mãe. No começo você vai pensar, o que raios isso tem a ver com copy? Mas eu prometo que depois irá valer a pena, combinado? Mais uma vez, eu não vou explicar isso aqui, mas é um elemento extremamente importante para você prender a atenção das pessoas. A minha mãe hoje é aposentada. Trabalhou por mais de 25 anos como instrutora educacional em uma unidade da FEBEM, no Ceará. Para quem não sabe, FEBEM é um local onde menores infratores são levados quando cometem delitos, dos mais leves até alguns bem pesados. A minha mãe trabalhava 24 horas e folgava 48 horas. Uma vez teve uma rebelião e a minha mãe foi feita de refém. Depois daquele dia, sempre que ela estava trabalhando e o telefone tocava, eu senti uma grande angústia, mas a minha mãe é casca grossa. Eu não tenho coragem de discordar dela, até hoje é assim. Eu cresci vendo meu pai ralando todos os dias para vender e bater suas metas. Ele era um vendedor de peças automotivas e a minha mãe fazendo plantões. E ele só me pediu uma única coisa em troca. Eles queriam que eu tirasse boas notas. Só isso. Mas durante toda a minha infância, eu fiquei de recuperação em quase todas as matérias. Eu juro que eu tentava me concentrar nas aulas, mas eu rapidamente começava a conversar, brincar e por inúmeras vezes eu fui expulso da sala. A minha situação era tensa. Eu sempre me sentia muito mal quando a minha mãe precisava ir na escola conversar com os coordenadores. Minha mãe poderia estar descansando. Um dia minha mãe estava corrigindo das minhas tarefas e ela viu que eu tinha cometido o mesmo erro mais uma vez. Eu tinha escrito também com N, algo assim. E ela começou, Nael, minha mãe me chama assim, antes de P e B se escreve M. Ela repetiu isso tantas vezes, que mesmo hoje, bem mais de 20 anos depois, eu consigo lembrar do tom que ela repetia isso. Bom, então aqui, ó, o que eu estou querendo contextualizar? Eu estou basicamente fazendo esse desenho aqui. Cara, eu não era um bom aluno. Nada de excepcional. Então, copy não é dom. Copy não é você nascer com o dom da escrita. Nossa, eu conheço uma pessoa que escreve super bem, Nathan, ela vai ser um bom copywriter. Não tem nenhuma relação com escrever super bem. Tem uma relação de você se preparar para escrever uma boa copy. Existem pessoas que são ótimos escritores,
São ótimos redatores, mas quando vão escrever uma copy fica uma tragédia. Não vende, não dá certo, não é persuasivo, não é atrativo. Então aqui eu estou basicamente falando assim, ó, eu fui um aluno que basicamente fiquei de recuperação, e aí eu deixo essa história mais intensa ainda, que eu falo, poxa, os meus pais ralando, tudo que eles queriam é que eu tirasse pelo menos notas boas e eu não conseguia fazer aquilo. Então eu contextualizo essa questão e vou falar aí da minha mãe me ensinando algo, repetindo que antes de PIB se escreve M, ela repetia isso várias e várias vezes até que eu decorasse. Então eu falo do antes do PIB se escreve M, e ela repetiu isso tantas vezes que mesmo hoje, depois de 20 anos, eu consigo lembrar. Aí vem a virada da história. Bem, mais de 20 anos depois, em setembro do ano passado, os meus pais estavam sentados na plateia do Evo 2018. Aproximadamente 400 pessoas aprendendo comigo. Eu fico imaginando o que se passa pela cabeça da minha mãe. Lembrar de como na época da escola os meus professores falavam: o Natanael não quer nada com os estudos, esse não tem futuro, estudar não é com ele. No dia do evento eu chamei os meus pais no palco. Meu pai pediu o microfone e disse: valeu a pena. Eu tive que segurar as lágrimas e continuei o evento. Mas lembrar de tudo isso é algo que me deixa muito emocionado. Então aqui eu falo basicamente o ponto de virada entre falar, cara, peraí, eu não tinha nada de especial, eu ficava de recuperação em praticamente todas as matérias, os meus pais pediam, meu filho, pelo amor de Deus, vai estudar. A gente tá trabalhando para pagar seu colégio, estude. E mesmo assim eu não conseguia. O que mudou para 20 anos depois eu estar ensinando, ter livros escritos? O que aconteceu na vida desse rapaz, pelo amor de Deus? Além de um milagre, obviamente. E aí eu vou contextualizar falando das descobertas que eu fiz no mundo dos negócios, mas principalmente com relação à copy. Então o que eu quero que você entenda é que está planejado fazer isso. Está planejado colocar isso em prática. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó. Eu então conto essa história, né? E aí eu venho para... O ponto é, imaginar que um dia eu iria ganhar dinheiro escrevendo, ensinando, dando aula, escrevendo livros, palestrando, era algo absolutamente improvável. Então aqui eu falo, cara, imaginar que aquele aluno péssimo, nota 0, eu cheguei a tirar 0 em algumas provas, gente. Era tensa a minha situação. Não é que eu não sei explicar, é que eu não prestava atenção na aula. Eu chegava na aula, ficava conversando, eu era expulso da sala de aula várias vezes porque ficava conversando, eu ficava brincando, eu ficava lá fora da sala de aula conversando, e quando eu chegava atrasado o professor não deixava eu entrar, perdia prova porque, eu ia pro intervalo do recreio, né? Ficava lá fora conversando, jogando bola, chegava na sala todo suado, porque tava jogando bola e o professor falava, você não vai entrar na sala assim, volta depois. E assim vai, várias e várias situações desse jeito. Às vezes o professor entrava na sala, eu tava em cima da cadeira brincando e o professor mandava eu sair. Era esse tipo de coisa que acontecia. E quando eu ia estudar eu ficava com preguiça, ficava entediado, eu não tinha paciência para aquilo. Tanto é que eu ficava de recuperação, mas eu ficava na recuperação... Eu tirava 8, 9, 10. Eu tirava ótimas notas na recuperação. Porque era o momento que eu falava, minha batata tá assando. Se eu não estudar, eu vou ser reprovado. Reprovado eu não quero. Então eu passava o ano todo brincando. Quando era no final do ano, ficava de recuperação, que eu podia estar de férias. E aí eu estudava ali por um mês e tirava boas notas e passava. Basicamente... Essa foi a minha... Enfim, então eu contextualizo um pouco disso, né? Mas eu falo aqui, ó, o segredo aqui é que eu escolhi a coisa certa para estudar. Então eu falo, quando eu descobri o que era que eu precisava estudar, eu me concentrei em me especializar naquilo que ia me dar uma real vantagem competitiva. Eu escolhi estudar algo que eu queria transformar esse conhecimento em retorno financeiro. Então, basicamente, eu falo que na hora que eu decidi estudar de verdade, criei vergonha na cara, eu acertei no que eu fui estudar. E eu falo que eu estudei marketing digital, especificamente copy. E aqui eu venho, bom, dessa virada, agora eu vou falar desse argumento aqui, ó. Imersão, copywriting. O copywriter e não copywriting. Então eu falo, eu quis chamar esse programa de imersão copywriter e não copywriting, por uma razão bem simples. Copywriting, técnica de escrita. Copywriter, o profissional que escreve usando as técnicas. A minha grande meta nessa imersão é me concentrar na formação do copywriter. Em outras palavras, eu não quero apenas entregar técnicas, modelos, estruturas e processos. Eu quero algo ainda mais poderoso e pessoal. O meu objetivo é te ajudar a criar uma maneira de pensar como um copywriter nível A. Ou seja, como que você cria cartas de vendas que as pessoas irão ler com verdadeiro interesse e, claro, tomem a decisão de comprar ao final.
Durante os 2 dias de imersão, eu vou me concentrar e treinar o seu cérebro a praticamente mudar a frequência no momento de começar a escrever. Deixa eu explicar isso melhor. É provável que você demore um pouco para assimilar tudo que eu vou te falar agora, mas fica tranquilo, em alguns minutos a ficha vai cair. Bom, e aqui eu começo a falar. Você precisa aprender a frequência mental na hora de escrever, ou ativar a parte mais criativa do seu cérebro. E aqui eu vou falar que existe uma grande diferença quando você é convidado no palco, babá. E eu falo basicamente que você é uma pessoa quando está conversando e você é outra pessoa quando está fazendo uma apresentação. O problema é que a maioria das pessoas elas vão escrever como se fosse fazer uma apresentação e não como elas conversam. Só que você precisa aquecer o seu cérebro para você conseguir esse nível de escrita. E aí o que eu falo? Como aquecer o seu cérebro para escrever uma copy? Aqui eu falo, ativar a frequência mental. Então aqui, aquecimento. Olha o gancho, gente, que bacana esse gancho, ó. Todo mundo se aquece para fazer exercício. Todo mundo se aquece para falar, para cantar, para dançar, para correr. Por que as pessoas não se aquecem para escrever? E aí eu falo, ó. Talvez você já tenha passado pela seguinte situação. Alguém te fala e você fica sem resposta, dá uma resposta não tão boa assim. Alguém te fala alguma coisa que você fala, não responde nada. E 5 minutos depois você fala, putz, eu devia ter respondido isso. Nossa, eu devia ter falado aquilo. Você já passou por uma situação assim? Alguém te falou algo, você ficou sem resposta, ou você deu uma resposta mais ou menos, e depois você fala, poxa, eu deveria ter falado isso, isso e isso. Gente, isso é a mente depois processando. Só que o que você pode fazer é aquecer. E eu vou defendendo isso, ó. Por que isso acontece e o que isso tem a ver com escrever uma copy? Aí eu vou lá explicando, eu vou deixar o link aqui abaixo para você ler. Mas basicamente eu falo que você pode aquecer a tua mente para escrever uma copy. Eu vou defendendo que existe um exercício, eu não digo como fazer, eu só falo que existe um exercício, existe uma técnica que você pode aquecer o teu cérebro e na hora de escrever vai ser muito mais fácil, muito mais rápido. Por exemplo, eu comecei a escrever um novo livro. Então aqui, ó, é a primeira parte do meu livro. E eu só fui escrever essa primeira parte quando eu já estava com a minha mente mais aquecida. Eu não tento chegar a escrever, eu preciso aquecer a minha mente, eu preciso me preparar para escrever. Só que não é uma preparação de horas e horas, eu tô falando de minutos. Às vezes 3 minutos, 4 minutos. No começo eu demorava mais, eu precisava de uns meia hora, eu ficava procrastinando para começar a escrever. Mas hoje eu entendo que é uma preparação para escrever. Existem alguns elementos para você levar em consideração e colocar em prática, tá bom? Então beleza. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam agora, pra gente finalizar esse vídeo. Eu falei sobre história e falei sobre ganchos. Vocês concordam que existem vários ganchos aqui, ó? Copyright 5 estrelas, nível A, frequência mental para escrever, como ativar a frequência mental, o ponto de virada, copyright para copywriter, tudo isso foi planejado antes. E agora vem pro momento da oferta. E aí, basicamente, no momento da oferta, os 2 dias de imersão que vai te colocar no hall da fama dos copywriters brasileiros. E aqui eu vou falar, ó, tem um sonho que um dia os brasileiros sejam reconhecidos, tal. Aqui vem um gancho que eu planejei, ó. Eu vou ler sua copy. Eu falo, a imersão começa ainda hoje. No momento que você fizer a sua inscrição, a nossa equipe irá entrar em contato com você para solicitar algo extremamente importante. Nós vamos pedir algumas cartas de vendas que você já tem escrito ou esteja escrevendo. Então, basicamente, eu estou dizendo, ó, eu vou ler a tua carta de vendas. Porque quando eu ler a tua carta de vendas, eu vou identificar o padrão de como é que você escreve. Eu vou ver as falhas, os pontos cegos, o que você precisa melhorar. Então, quando você chegar na imersão, eu já li tua carta de vendas. E eu já sei exatamente o que é que eu vou dizer pra você. Olha que oferta poderosa, gente. Olha que oferta poderosa. Só que isso foi planejado, foi preparado. E aí, basicamente, eu vou falar sobre o primeiro dia da imersão, falo sobre o segundo dia da imersão, entro no preço, e coloco aqui a vaga e o valor para as pessoas realizarem o pagamento. Então, ó, história, ganchos, oferta, tudo isso você planeja antes de escrever uma carta de vendas, antes de sequer escrever a primeira palavra. Sugestão que eu quero dar para você agora. Quando você for escrever sua próxima carta de vendas, pega num papel mesmo, história, ganchos e ofertas, e começa a listar que ganchos eu vou usar, que oferta eu vou defender, que história eu vou trabalhar, que elementos eu vou me concentrar, que pontos eu vou colocar aqui como destaque? Quais são os tópicos que eu vou me concentrar aqui no momento dessa escrita? No momento desse detalhamento? E você pode usar isso para uma carta de vendas, como você pode usar isso até para uma campanha de fato. Seja um treinamento, seja um webinar, enfim, qualquer outra ação que você vai realizar nesse sentido. Você se planeja e você se organiza para você colocar isso em prática. Tá bom? Beleza, galera. É o seguinte...
Eu vou pedir agora pra você duas coisas. Número 1, mais uma vez, se você tá curtindo aqui o conteúdo do canal, se você tá curtindo esse bate-papo super avançado sobre copy, não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu comentário aqui também. Tem a galera que precisa ativar as notificações, faz tudo isso também. Mas mais importante, eu quero te convidar para conversar sobre esse assunto. Então não chega aqui e só comenta: ah, Natanael, legal o vídeo, poxa, conteúdo bacana. Não fala sobre mim, cara. Eu não quero falar sobre o Natanael. Ah, Natanael, parabéns pelo seu conteúdo. Ótimo, eu fico feliz se você reconhecer o conteúdo. Eu vou realmente ficar feliz. Mas eu vou ficar mais feliz ainda se eu conseguir provocar em você o desejo de discutir, de querer se especializar no assunto copy. E você faz isso não comentando: legal, gostei. É chegar e falar assim: Natanael, cara, legal o vídeo, eu aprendi sobre isso, nossa, eu entendi isso, eu tive uma descoberta. Comenta, cara, discorre, dá a tua opinião, ativa a tua mente, coloca a cuca pra funcionar sobre esses assuntos, que você vai consolidar esse conhecimento, você vai consolidar esse resultado, tá bom? É o seguinte, eu vou colocar um link aqui abaixo do nosso portal de membros VIP da Marketing com Digital. Lá tem alguns treinamentos sobre copy também, tem alguns processos materiais que eu acredito que você vai curtir, você que não é membro ainda da Marketing com Digital, mas tem 12 bônus, tem uma certificação liberada para vocês, que são que eu vou liberar, que é um bônus da certificação copy, né? Tem a certificação copy, tem alguns elementos aí que a gente trabalha nesses bônus aí que a gente usa na Marketing com Digital. Então eu vou deixar um link aqui para você ver o portal de membros da Marketing com Digital, onde você vai dar uma olhada, que vai ter uma oferta que tem as nossas certificações. Natanael, eu já sou seu aluno da certificação copy. Se você comprar o portal de membros, a gente te libera uma outra certificação como bônus, ou algum outro programa equivalente ali como bônus. Então, se você não é aluno da certificação copy, você pode comprar o portal de membros agora e levar o bônus da certificação copy. Se você já é aluno, você compra o portal de membros e você leva uma outra certificação como bônus. Beleza? Então fica aí para ajudar todo mundo, tanto quem já é aluno de um primeiro treinamento, como quem não é aluno ainda e pode aproveitar essa oferta. Eu gosto do portal de membros, porque no portal de membros você faz parte da nossa comunidade. Então, durante um ano, essa assinatura anual, nós vamos estar mais próximos dentro dessa comunidade, dentro dos movimentos, dos materiais que a gente libera lá, etc, etc, etc. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!